Senhor presidente, senhores vereadores, também retomo a fala do vereador TT sobre a audiência que tratou de transporte coletivo. E há várias reclamações da comunidade com relação à dificuldade de acesso a vários bairros da nossa comunidade que não tem no tempo certo e na hora que elas precisam o ônibus para o seu percurso. Vários outros vereadores, no dia de ontem, relataram o caso do... Até no Interbairros também, Florianópolis, para cá, no caso, o pessoal que está na Universidade Federal, chega num determinado momento, não tem um ônibus da Universidade Federal para alguns bairros do nosso município, mas o vereador capristano, Cloni, também citou o caso da dificuldade de acesso ou de retorno ao shopping, aos domingos, feriados, a partir das 19 horas, o que é um absurdo, ou seja, nós restringimos que parcela da população que quer se utilizar do serviço público de transporte coletivo, independente do poder aquisitivo, tenha possibilidade de ter acesso por esse sistema. Mas, principalmente, nós sovamos, cortamos a possibilidade das pessoas com menor poder aquisitivo, que não têm o seu carro, que não têm a sua moto, de ter acesso a um parque de alimentação, por exemplo. É importante destacar que, quando se discute o transporte coletivo, não é uma discussão em relação ao que ganha o empresário, 3, 4 empresários. Essa discussão tem a ver e é de interesse de toda a classe empresarial de São José. Não só da classe trabalhadora e do povo geral. Afinal de contas, quem trabalha em uma loja ganha R$900, ele não vende ônibus. Quem trabalha em uma oficina mecânica, aquele que trabalha numa função hoje que tem piso salarial abaixo de R$1.000, não é no transporte coletivo. Se o cidadão, para ter acesso à empresa do vereador Neri, tiver que gastar 2 ônibus para ter acesso no dia a dia, o vereador Neri não tem que pagar mais com relação aos custos do auxílio do transporte coletivo, e geralmente se paga integral. Portanto, nós estamos discutindo que, no fundo, ou o vereador Neri barca do seu lucro ou embute no custo dos serviços que ele presta. E, evidentemente, como ele tem contabilidade, como ele é uma pessoa precavida, vai embutir os custos. Então, no fundo, quem paga o sistema de transporte coletivo é a população, ao consumir finalmente. E também, muitas vezes, algum setor empresarial tem dificuldade de manter um determinado empregado naquela situação do custo do transporte coletivo e demite para contratar um mais baixo. Portanto, não por isso a função social do transporte coletivo. Curioso, nós que assistimos os filmes dos Estados Unidos, a gente não verifica, quando é um filme de criança, que, em geral, o ônibus para na frente, ou pelo menos parava, não sei se continua a parar, pelo menos é a tradição em todos os filmes, os ônibus param na frente de cada casa, independente do poder aquisitivo, para pegar as crianças. E nós somos um país subdesenvolvido, deveriam muito mais ter isso como iniciativa. Mas ontem, várias dificuldades de acesso, número de linhas, ônibus que quebram. Mas eu quero me ater um pouquinho agora sobre a questão da legalidade desses contratos. A lei é de 2008, o ex-prefeito Fernando Elias assinou vários contratos, com base no artigo, parágrafo 4º do artigo 9, e também com base no caput do artigo 82. Estes artigos, que autorizavam em caráter precário o prefeito municipal da época a assinar os termos de contrato de adesão em caráter precário, eles são inconstitucionais declarados pela Justiça Catarinense. Portanto, todos os contratos que tem com as três empresas não existem mais. E não há mais por que a prefeitura, inclusive, ressarcir de lucros cessantes, né, que são lucros futuros, porque caiu. Qual é a responsabilidade que cabe à senhora prefeita nesse momento? Primeiro, é que é um setor cobiçado. Cobiçado quase com monopólio. E há que permitir àqueles que defendem a iniciativa privada que haja uma real concorrência em relação a esse setor. Eu entendo que, primeiro, a prefeitura não pode abrir um processo licitatório sem deixar claro quais são as vias
que vão percorrer os ônibus? Quais são as linhas? Quais são os custos? Porque se você não definir isso, qual é a modalidade? Sem isso, não há empresário que queira apresentar a precificação de preço. Então, o projeto básico, nesse caso, ele é fundamental. Fundamental, inclusive, para melhorar o nosso transporte coletivo. Fundamental para garantir os empregos do povo josefense. Fundamental para que as pessoas tenham acesso às universidades que aqui estão instaladas. Fundamental para que as crianças tenham acesso à nossa educação básica. Fundamental para que nós tenhamos acesso ao hospital regional. Senhores, há 13 anos atrás, nós não tínhamos uma USJ. Há 13 anos atrás, nós não tínhamos as universidades que temos aqui dentro. Há 13 anos atrás, nós não tínhamos as unidades de pronto atendimento da Unimed. Vão somar a quantidade de equipamentos que tivemos, tanto privado quanto público, e vamos verificar que o sistema está completamente atrasado, sem planejamento, sem previsão, e está na mão, portanto, daqueles que fornecem o serviço. Entendo que não é possível fazer uma audiência pública quando tiver todo o projeto pronto. Porque aí o projeto já está pronto. Só para depois lançar a licitação vai ter que ser com base no projeto. E eu acredito que esse projeto, inclusive, tem que prever a futura integração com Palhoça, a futura integração com Biguaçu, a futura integração com Florianópolis, porque não vivemos numa ilha. E eu estou tratando tão somente do transporte coletivo municipal. 200 a 220 mil habitantes, nós vamos chegar agora dentro de 3, 4, 5 anos. Portanto, nós temos que prever um transporte que vai conceder por 10 anos. Renovável por mais 10, que é o que diz a lei. Portanto, um projeto que vai prever o crescimento da cidade para 20 anos. Daqui a 20 anos, talvez nós tenhamos em São José 300 mil habitantes, 350 mil habitantes, com as mesmas ruas, se não houver planejamento. Não vai realmente, não é só um problema de muito carro, o problema nosso é de falta de projeto. Eu tenho mais 3 minutos, e espero que essa comissão, não vou estar aqui no transcorrido da próxima, vou ficar mais 2, 3 semanas, não poderei integrar a comissão, mas entendo que as associações e conselho comunitário deveriam ser convidados para integrar esta reunião, vereador, que discute pontualmente o problema. Da dificuldade de acesso ao shopping, da dificuldade de acesso à Forquilinha, da dificuldade de acesso a hipotecas. Ouço o vereador Capistrano. Mas em relação ao projeto, em relação ao projeto global do novo sistema, isso tem que ser amplamente discutido, com técnicos gabaritados, né, com fóruns capazes de fato, nós termos alguma coisa para nos orgulharmos e servir, na verdade, como a vitrine para a Grande Florianópolis e para Santa Catarina. Não andar no atraso, e sim para o futuro. Vereador Capistrano. Vereador Batista, rapidamente, para contribuir, eu sei que seu tempo está acabando, mas ontem eu fiquei na audiência pública, ouvi atentamente a todos, fiquei muito preocupado com a fala da secretária, que depois a gente não teve acesso a falar depois. Ela disse que estava fazendo um estudo quanto à questão do transporte municipal, e que esse estudo ficaria pronto em dezembro, e que em dezembro ela chamaria audiências públicas para discutir. Então, a minha preocupação é que nós estamos discutindo o transporte aqui na Câmara. Tem que ser uma coisa em conjunto, Poder Legislativo com Poder Executivo, para saber primeiro, o senhor falou aqui, o vereador Michel falou, qual é o modelo de transporte público que nós queremos para São José. E uma vez tendo esse modelo decidido pelo Poder Executivo, que lhe compete, aí sim, nós trabalhamos em conjunto, ouvir as associações, como o senhor falou. Então, quer dizer, todo o nosso trabalho aqui na Câmara não vai ser levado em consideração? Essa é a pergunta. Né? Então, é importante a gente se ater a esse detalhe e conto com esse vereador. Mesmo não estando aqui, o senhor pode contar comigo. Obrigado. Vereador, então a ação direta de inconstitucionalidade ela foi movida pelo Ministério Público do Estado, ingressou 2008, 2010, foi dado prazo para que já no ano passado a licitação fosse lançada, não houve. Então aqui a ação direta de inconstitucionalidade é de 2008, 041534-6 da capital. Decisão, acordo em tribunal pleno, por votação unânime, julgar procedente a ação direta para declarar inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 10 e do caput do artigo 82, ambos da Lei 4.609 do município de São José, e conceder um prazo de 1 ano para o município regularizar a concessão. Data da decisão,
31 de março de 2010. Portanto, tinha prazo, março de 2011 para regularizar, não regularizou. Março de 2012 para regularizar, não regularizou. E março de 2013. Eu acho, já que demoraram tanto, a prefeita que não seja tão afoita e faça alguma coisa para que São José se orgulhe do transporte coletivo municipal e tenhamos acesso das pessoas que mais precisam, que são os trabalhadores, ao seu local de trabalho e às unidades de saúde do município. Obrigado, senhor presidente. Na tribuna, pelo tempo regimental, vereador Alvino.